Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de supervisão de processos. E nossa aula de hoje será o administrador da atualidade. Os tópicos a serem abordados nessa aula serão a conceituação do administrador de empresas, as competências e habilidades do administrador de empresas e os níveis hierárquicos da administração de empresas. Ao término desta aula, você será capaz de conceituar as principais características de um administrador de empresas, conceituar as habilidades e competências de um administrador e saber a sua aplicação para a solução de problemas e gestão de conflitos. Conhecer os níveis hierárquicos em que os administradores atuam e entender a importância da entrega de um resultado pelo administrador. Vamos lá? O administrador da atualidade, a conceituação do administrador de empresas. O administrador de empresas é o profissional responsável pela utilização dos recursos da empresa para obter os resultados esperados e alcançar o crescimento da empresa. Esses recursos são os recursos materiais, que são o estoque, que são todos os produtos utilizados para a produção ou a venda, são os recursos tecnológicos empregados no processo, como máquinas, todos os equipamentos, os recursos financeiros, tudo que a empresa precisa comprar e investir para produzir, e principalmente os recursos humanos, que é quem vai fazer, quem é a pessoa responsável pela ação daquela função. O administrador desenvolve as funções de planejamento, organização, direção e controle. E todas essas funções ele desenvolve no dia a dia dentro dos desafios que ele encontra na sua atividade. Sua avaliação não se apoia apenas pelo seu conhecimento e experiência, tá? Essa avaliação tem tudo a ver com como ele executa as suas funções, como ele entrega os seus resultados. E isso tem a ver com o seu comportamento organizacional. O administrador de empresas, além de ser uma pessoa preocupada com todas as funções da empresa e entregar o resultado, ele também tem que ser uma pessoa preocupada com a sua pessoa e como que ele faz, como que ele entrega os resultados. Você pode fazer de diversas formas uma atividade, você pode resolver de diversas formas um problema, mas o administrador, ele também está preocupado com o comportamento dele, o comportamento organizacional. Vamos dar um exemplo? Às vezes gritar e exigir de certa forma que se faça alguma coisa, você atinge o resultado. Mas essa foi a melhor forma, né? Por favor, ou envolvendo todos os responsáveis, vamos fazer desse jeito, não atinge o mesmo resultado de uma forma melhor? É isso que eu estava falando. Então eu vou deixar para vocês agora uma perguntinha para ver se vocês estão atentos a tudo isso que foi falado. Vamos lá? Então, recursos, como nós falamos, são todos os recursos que a empresa possui, né? Financeiros, materiais, são os recursos de máquinas e equipamentos e são os recursos humanos. Competências do administrador. Então, estamos falando do administrador, estamos falando da sua pessoa, da sua personalidade. E eu faço aqui uma brincadeirinha que eu falo que todo administrador precisa tomar chá, né, para ficar calminho. Esse chá representa-se, nós representamos pelas iniciais de um conjunto de habilidades e competências que ele possui. O chá é o conjunto essas são as iniciais do conjunto de habilidades e competências que nós falamos, conhecimentos, habilidades e atitudes que levam o administrador ao destaque e excelência profissional. Recentemente, acrescentou-se mais um item no chá do administrador, que é o julgamento, que eu também gostei muito, que eu acho muito importante. Por quê? O julgamento, ele ajuda o administrador
ao momento melhor de tomar uma decisão. Então, o julgamento é o que norteia ao administrador a descobrir o melhor momento em que serão tomadas as decisões de acordo com os resultados que ele está planejando para o presente e para o futuro da empresa. Então, observamos aqui o conjunto hoje total de conhecimentos que um administrador precisa ter. Conhecimento é saber. Habilidades, saber fazer. Atitudes, saber fazer acontecer. E julgamento, saber decidir o melhor momento para se tomar uma decisão. Tá? Dentro de habilidades, nós vamos falar também de habilidades conceituais, humanas e técnicas. Apresentando melhor, então, os conjuntos de habilidades do administrador, nós vamos falar agora do conhecimento. Conhecimento é toda a formação curricular do administrador, né? É a formação profissional, além de sua necessidade de se manter atualizado. Não com novos cursos, não com novos diplomas, mas sim atualizado em revistas financeiras atualizadas, publicações atualizadas. Então, isso ajuda muito o administrador a se desenvolver, acompanhar o mercado, leituras de jornais, né? Então, são conhecimentos que ele tem e que ajuda na sua atitude de obter resultados esperados. Habilidades é a capacidade de administrar o negócio, solucionar problemas, projetar e desenvolver um objetivo, produtos ou serviços a serem seguidos pela empresa. São divididos nessas habilidades as habilidades técnicas, humanas e as habilidades conceituais, que nós vamos falar com mais detalhes. Atitude é a competência que está ligada ao seu comportamento pessoal. É sua consciência, como ele interpreta um problema, como ele gerencia pessoas e como ele propõe soluções e age buscando inovações para o seu trabalho. Diferencia o administrador na sua carreira. Então, é um item que ele está preocupado não só com o bom resultado da empresa, mas também consigo, porque isso também o diferencia como o administrador na sua carreira. E julgamento é a peça importante que o ampara nas tomadas de decisões, não agindo por impulso, mas com equilíbrio em todas as suas ações. Então, agora nós vamos falar da pirâmide de administração. Essa pirâmide administrativa, nós temos aqui os vários níveis de hierarquia em que um administrador pode atuar, e nesses níveis de hierarquia, quais são as habilidades mais importantes que ele deve agir. Então, vamos lá. Começando da pirâmide da base para o topo, nós temos aqui o nível operacional, falando de administrador, tá? Quem é o administrador do nível operacional? É o supervisor. Em certas empresas, multinacionais, outros ramos de atividade, é o coordenador. Então, ele tem uma equipe, ele é o profissional que tem a maior habilidade técnica, tanto que ele é a referência daquele setor, capaz de orientar, capaz de ensinar todos os seus subordinados. Então, ele é o supervisor de funções, responsável pelo manuseio de coisas físicas, ferramentas, máquinas, né? E toda a sua equipe. Num outro nível, num nível intermediário, nós temos o nível de gerência. Esse gerente, um administrador no nível intermediário, pode ser um gerente, uma gerência, uma superintendência também, dependendo do tamanho da empresa, né? Tem suas várias supervisões, seus vários supervisores. Então, é um gerente capaz de atingir e acompanhar vários setores, onde tem vários supervisores cuidando de suas equipes. Nessa função, o
gerente ou superintendente também, ele desenvolve as habilidades humanas. Essa habilidade humana que diz com relacionamento com pessoas, relacionamento com áreas e sempre focando os melhores resultados, sempre focando atingir os melhores resultados, colocando em prática todas as suas funções. Planejamento, organização, direção e controle, certo? Na alta direção, nós temos lá a presidência e a diretoria, né? A presidência juntamente com a diretoria. A presidência, juntamente com a diretoria, fazem o quê? A base de ideias, os conceitos abstratos, as ideias diz diretamente ligado ao planejamento, óbvio, né? Planejamento em direção ao futuro, em direção a melhorias, em direção à construção. E nessas atividades eles desempenham habilidades conceituais. Todas as habilidades conceituais que eles possuem de conhecimento de toda a sua carreira profissional, acadêmica, eles vão colocar em prática. Tudo que eles querem, tudo que eles desejam para aquele ano, para aqueles próximos 5 anos, para os próximos 10 anos, são feitos na parte institucional, na parte da alta direção. Então, quando a gente começa a olhar também a pirâmide de cima para baixo, a gente consegue entender essa relação da administração. A alta direção se preocupa com os projetos de curto, médio e longo prazo. O nível intermediário se encarrega de colocar em prática esses projetos, colocar em prática essas ordens que foram passadas, e o nível operacional se encarrega de entregar o que foi pedido. Muito bem, então vamos detalhar um pouco as habilidades técnicas, humanas e conceituais. Qual é a mais difícil para o administrador? Habilidades técnicas são os conhecimentos técnicos para a execução do trabalho. São fáceis de se realizar, pois não encontram resistência de coisas inanimadas. Então, habilidades técnicas têm tudo a ver com o que ele sabe fazer. Então, não existe resistência para o administrador, né, para o supervisor. As habilidades humanas, como que a gente define as habilidades humanas? É o trabalho em equipe, é o relacionamento com pessoas e grupo de pessoas. Exige total atenção do administrador ou gestor, como a gente fala também, né? Ele precisa lidar com diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de equipes e saber comunicar, motivar e executar. Sim, motivar é responsabilidade do administrador. Dar ordem é uma forma, mas motivar traz um resultado melhor. Conscientizar o funcionário, conscientizar o colaborador, traz um resultado melhor. Então, no nível de gerência, esse gerente, como um técnico de um time de futebol, um técnico de uma equipe, ele coloca em prática todas essas habilidades humanas que ele possui para atingir o melhor resultado. E as habilidades conceituais, que são as habilidades da alta direção, as habilidades que dizem respeito ao raciocínio, análise de relatório, desenvolvimento de projetos e tomada de decisões que afetam o curso da empresa, não só o futuro, o presente e o futuro da empresa. Então, resumindo, vamos ver agora todo o processo dos níveis hierárquicos da pirâmide administrativa. Na base, nós encontramos todos os operários e auxiliares administrativos, subindo para os níveis de gestão e direção. Denominam-se, então, os níveis operacional, intermediário e institucional. A figura do administrador de empresas existe para atuar em todos os níveis dessa organização. Supervisão, na base, gerência, diretoria ou presidência. A diferença que há em cada nível de atuação será exigido mais de sua perspicácia,
de suas habilidades e de sua experiência. Vai se consolidando até o alto comando da presidência. O administrador, ele tem todas as funções, ele, ao longo de sua carreira, ele vai mesmo assumindo funções crescentes, não se pega isso tudo de um dia para o outro, mas a carreira de um administrador tem esse caminho, vai subindo degrau por degrau até chegar ao nível mais alto. Separamos para vocês mais 2 dicas de leitura, as funções administrativas no portal da administração e uma dica de vídeo de administração contemporânea que vai complementar o estudo de vocês. Bons estudos!